Tá com uma ideia? Estampe sua ideia! Uma loja completa com tudo que você imagina para você, sua empresa, seu clube ou para você presentear. Camisetas, bonés, aventais, chinelos, copos, bolsas, canecas, banners, uniformes para esportes ou para a sua empresa e muito mais. Tudo personalizado e estampa total. Estampe sua ideia. Rua Rio de Janeiro 358. Ligue 3414-1874. Tá com uma ideia? Estampe! Oi gente, tudo bem? Quanto tempo, hein, sem ver vocês? Por causa da pandemia, o Estética Day ficou parado durante quase um ano. E hoje nós estamos de volta, aqui pela TV Poços, para trazer um conteúdo inteligente na área da estética para vocês. E por que não dizer também que o Estética Day tem um cunho cultural? Nós sabemos que a saúde, a estética e o bem-estar são construções históricas que perpassam aí toda a história das civilizações da nossa humanidade. Falando nisso aqui para iniciar o nosso programa, eu queria contar para vocês, não sei se vocês sabem, mas a construção da beleza, a construção do belo é uma condição que atravessa a humanidade ao longo da história. Ao longo de vários séculos, as pessoas criaram modelos de beleza e esses modelos de beleza estavam muito relacionados com ascensão social, com misticismo e, por que não dizer, também relacionado com o poder. Por exemplo, na Idade da Pedra Polida, antes mesmo da escrita, a Vênus de Willendorf, uma estatueta que possui hoje mais de 22 mil anos de idade e que não passa de 11 centímetros de altura, era considerado um padrão de beleza para os homens daquele período. Sabe por quê? Naquela época, a expectativa de vida era muito baixa. As pessoas não viviam mais do que 28 anos de idade. Então, a procriação era algo muito importante para a manutenção da espécie. Nessa época, mulheres que possuíam, então, seios fartos e quadris bem avantajados eram consideradas um padrão não só de beleza, mas de realidade com a imagem. Ao longo de toda a pré-história, essas estatuetas eram encontradas nos seus núcleos e elas simbolizavam a fertilidade. Então, olha só que bacana, imagem associada à realidade e imagem, então, como sinônimo de poder, o poder da fertilidade. Os séculos passaram, muitos outros padrões de beleza foram instituídos. Como eu disse, eles foram inventados, copiados, eles foram esquecidos e até reinventados. Atualmente, nós vivemos esse mundo midiático, onde imagem é também poder. E nós sabemos como os tratamentos estéticos podem ajudar a todas as pessoas a ter um corpo mais bonito, mais perfeito e mais harmônico. Eu não diria tão assim perfeito, né? Então é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje aqui na estreia, né, na reestreia do Estética Day, sobre padrões de belezas que são criados pela nossa sociedade e de que forma nós podemos aceitar ou não essas condições e de que forma a harmonização facial, que tem feito grande sucesso recentemente, tem ajudado as pessoas a se sentirem um pouco melhores. Então, para debater esse assunto de grande interesse para a gente aqui no Estética Day, hoje a minha convidada é a doutora Marília Caldonazzo, ela que é formada em odontologia, é mestre pela Unesp e tem grande experiência na área de harmonização facial. Doutora Marília, seja muito bem-vinda ao programa Estética Day. Muito obrigada, Ju.
Olha só, eu queria te fazer uma pergunta. Da onde surgiu, então, essa questão, né? Essa condição da harmonização facial dentro da odontologia? Bom, então quando a gente fala em harmonização, soa ainda um pouco recente para os nossos ouvidos, né? Só que esse assunto, ele não é tão novo quanto a gente está acostumado a pensar, né? Quanto a gente está achando. Então, a odontologia foi tomando lugar na harmonização lá nos anos 2000, mais ou menos, quando a gente começou a fazer alguns estudos do uso da toxina botulínica na questão de dores orofaciais. E aí, em 2007, começou a surgir alguns cursos, acho que foi o primeiro curso de toxina botulínica para dentistas, mas ainda voltado para a parte relacionada a dores. E aí foi quando a gente foi observando e conseguindo chegar em alguns lugares para estar aqui onde a gente está hoje, para falar sobre a harmonização. Então esse caminho foi um pouco árduo até que a gente tenha essa especialidade sendo reconhecida. Então a especialidade foi reconhecida no ano de 2019, praticamente ontem, né? Então janeiro foi quando a gente teve então a especialidade sendo reconhecida e aí a gente começou a ter então a possibilidade de fazer alguns procedimentos tendo esse respaldo. Doutora Marília, e na área estética, quando nós devemos procurar a harmonização facial? Bom, a harmonização facial, então, ela deve ser procurada quando a gente começa a se olhar no espelho, enxergar alguma coisa que a gente, de repente, venha se sentir incomodado. Uma ruga, um bigode chinês mais marcado, ou, de repente, quando eu quero e enxergo a possibilidade de melhorar alguma estrutura, de aumentar alguma estrutura, mais ou menos nessa linha onde a gente pode, então, buscar a harmonização facial. E quais são as técnicas utilizadas, então, para alcançar esses objetivos? Dentro da harmonização, a gente tem infinitas técnicas, tá? Então, são infinitas formas que a gente consegue usar, lançar a mão para fazer, então, essa harmonização. A gente consegue, então, melhorar a nossa pele com a toxina botulínica, o famoso Botox, os fios, o preenchimento, e existem também algumas cirurgias que podem ser realizadas em conjunto com todos esses procedimentos. Sobre o preenchimento facial, eu vejo que as pessoas ainda têm muitas dúvidas, muitas questões em relação a ele. Sobre ele especificamente, né? Como que ele é feito, qual que é a durabilidade, ele é indicado para todas as pessoas? Tá. O preenchimento, acho que a principal dúvida é com relação à dor, tá? Sim. Eu acho muito pertinente eu mencionar aqui que o preenchimento ele é feito totalmente sob um procedimento sob anestesia. Então, o paciente está anestesiado, então a grande maioria das pessoas não procuram o procedimento por receio da dor. Então, inicialmente, o procedimento ele é feito sob anestesia. Então, o paciente não vai sentir o desconforto durante o procedimento, tá? Em questão da durabilidade, com relação à durabilidade, aí vai variar, tá, Jussara? Vai depender da região, da marca que a gente está utilizando, da quantidade de produto que está sendo colocado. Então, isso é muito variável, tanto com relação ao paciente, quanto ao produto, quanto à região. Então, a gente consegue sim prever né, o tempo estimado de duração, mas tem alguns fatores aí com relação a isso que eu mencionei anteriormente que vão então interferir nessa durabilidade. Com relação a ele ser para todo mundo, eu sempre gosto de falar que ele é para todo mundo, mas não é para qualquer pessoa. Eu sempre preciso fazer uma avaliação. Esse paciente, ele pode achar que quer, por exemplo, ele quer uma boca, né? Eu tenho muitas mulheres que vêm e trazem já uma referência. Eu queria ficar com essa boca. De repente, ela poderia fazer, mas não é para ela. Então, ele precisa ser bem indicado, tá? Qualquer pessoa pode fazer, desde que seja bem indicado. E você faz esse trabalho de conscientização, então, né, no seu consultório? Eu gosto muito de trabalhar nessa forma, porque eu acho que, às vezes, as pessoas, como eu disse, né, já trazem aí uma imagem, uma referência. E nem sempre aquilo que é realizado vai ficar legal ou é necessário. Então, eu não gosto de trabalhar com excessos. Eu sou da linha de menos é mais, sempre. É verdade, né? Inclusive, o seu Instagram faz muito sucesso nesse sentido, né? Fico contente. Não só pelos resultados que você apresenta, que são bem naturais, mas eu acho principalmente por essa conscientização que você faz pra gente sobre os excessos, né, da harmonização, e é bem legal, e no final a gente vai falar sobre essa questão um pouquinho mais a fundo. Doutora Marília, o Botox, né, apesar de já ser muito bem difundido,
a gente tem muitas informações a respeito dele. Só que eu percebo na minha área de atuação que as pessoas ainda têm muito medo de realizá-lo, né? Você acha que essa condição do medo está relacionada com quais fatores? Eu acho que principalmente a dor, mas mais ainda com receio do excesso, de ficar com aquele rosto paralisado, de perder a naturalidade. Então, muitas pessoas que me procuraram para realizar pela primeira vez tinham esse receio de ficar com o rosto 100% congelado, de ficar artificial. Então, eu acho que esses dois medos, eles estão atrelados. E sobre o tempo de durabilidade? Eu vi um videozinho seu, você até contou uma história, né, falando sobre essa questão. Eu acho que seria importante você esclarecer aqui para o pessoal. Essa questão da durabilidade, eu até vou falar que é um tabu, tá? Porque em cada lugar que você for, o que você buscar, você vai encontrar uma informação. Mas a real situação de quando a gente faz a aplicação da toxina o que vai durar? É a minha resposta, é a resposta do meu organismo. É a resposta do meu tubo neural de refazer essa formação para que essa movimentação volte a acontecer. Então, às vezes, o meu organismo vai ter uma resposta aí em 4 meses e o seu pode ser que tenha aí em 6 meses. Então, muitas pessoas relacionam essa durabilidade com o produto utilizado e, na verdade, tem a ver mais com a nossa recuperação. E uma perguntinha de fundo científico. É verdade que o Botox em excesso causa flacidez da pele? Não, na verdade ele não vai causar flacidez da pele. O que acontece é que quando a gente faz a aplicação, então eu diminuo a nossa função muscular. Eu posso então ter a longo prazo uma musculatura que fica hipotônica, então ela perde um pouco a força, a parte muscular, mas não a minha pele, tá? Então a minha pele vai ter ali, às vezes eu posso... Se esse paciente faz a aplicação constante, né, de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, pode ser que depois dessa musculatura, por ter ficado esse tempo sem atividade, ela vai responder aí de uma forma diferente. Então, ele pode ter, então, esse músculo ficando, essa parte das ruguinhas um pouco mais... sentir que tem uma durabilidade maior, mas aí está relacionado com a hipotonicidade desse músculo. Ele ficou mais fraco, né? Ele não teve tanta ação e aí ele perdeu um pouco a força, mas a pele não, isso não acontece. Bacana. Doutora Marília, como que você enxerga então o uso dos tratamentos estéticos invasivos, levando em consideração também essa associação com os tratamentos estéticos não invasivos? Olha, eu acho fundamental a gente fazer a associação desses dois. Eu sempre recebo muitos pacientes no consultório que eu vejo que eles não necessitam somente do Botox ou somente do procedimento invasivo. Então eu tem aquela paciente que está com a pele que precisa de infinitos cuidados externos para que depois a gente consiga melhorar. Então a gente pode lançar mão do ultrassom microfocado, da luz pulsada, do microagulhamento, de um simples peeling, para que eu consiga associar a aplicação da toxina botulínica ao mesmo preenchimento, e aí eu consigo fazer com que aquele rosto, aquela pele realmente fique boa. Senão você tem uma pele que está seca, você consegue aliviar, suavizar aquela região de rugas, mas ainda vai ficar faltando alguma coisa. E eu acho fundamental a associação de procedimentos não invasivos. É verdade. Bom, doutora Marília, como eu fiz uma introdução logo no início aqui da sua entrevista, eu falei sobre esses padrões de beleza, né, que foram sendo criados ao longo das sociedades, cada qual aí com um modelo, seguido ou não, enfim. Recentemente no seu Instagram, você colocou uma imagem que me chamou muito a atenção. Depois você pode até deixar seu Instagram aqui para o pessoal que está assistindo o programa. E ali você colocou um post com algumas celebridades que ditaram moda nos anos 30, nos anos 40, né, nos anos 60. E eu achei aquela imagem muito pertinente sobre essa questão dos excessos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua visão, né, de harmonização, levando em consideração esse ponto de vista. Eu acho muito importante que a gente tenha aí alguns padrões para seguir, né? Na verdade, não é nem os padrões. Hoje a mídia impôs para nós o que é a beleza, né? E aí a gente tem muitas pessoas jovens
ou mesmo não tão jovens que estão nessa busca incessante por entrar, se enquadrar naqueles padrões. E eu acho que, a princípio, quando eu tenho algum paciente que busca para a harmonização em si, fundamental que a pessoa busque um profissional competente, que ouça as sugestões desse profissional, porque às vezes a gente consegue enxergar a real necessidade e orientar. Então, às vezes a gente orienta que não é necessário colocar, mais ou fazer algum procedimento naquela região, mas ele está tão atento, tão nessa necessidade de se enquadrar nos padrões, e os pacientes acabam se perdendo, as pessoas estão se perdendo, Quando a gente olha lá atrás no que eram os padrões de beleza, a gente vê que totalmente diferente, claro, vivemos novos tempos, mas eu acho que é fundamental que a gente ouça o profissional, esteja atento principalmente ao que foi orientado, mas mais ainda, eu acho que a gente tem que estar bem consigo mesmo, tanto internamente, psicologicamente. É verdade. Porque depois, se você começa nessa busca, acho que nada vai estar bom e aí começa a fazer os excessos que a gente tem visto hoje na sociedade. E foi muito legal porque lá na sua postagem você colocou a princesa Diana, Então, eu não lembro se você afinou o nariz dela ou se você empinou o nariz dela. Fez toda uma harmonização. E mostra que não é legal, Nem isso que você está falando. Isso, nem tudo é para todo mundo. Às vezes a gente olha, como eu disse, eu trago uma referência. Nossa, é lindo, o lábio da Angelina Jolie é lindo para ela. Mas, de repente, se você coloca esse lábio numa outra pessoa, vai ficar totalmente desproporcional. Tem até acho que também tá no meu Instagram, ou se eu vi em algum lugar, um post que pega, assim, toda a parte bonita da Gisele Bündchen, da Angelina Jolie, e vai montando partes bonitas delas em um rosto. E não fica legal. Sim. Então, acho que é mais importante a gente estar bem consigo mesma, e ouvir os bons profissionais, buscar um profissional bom e ouvir as nossas sugestões. Eu acho que é fundamental. Sim, é verdade. Então, pessoal, muito bacana essa entrevista, Eu queria aqui agradecer a doutora Marília Caldonaso pela participação no Estética Day. Eu que agradeço. E dizer que é sempre uma alegria conversar com você, acompanhar suas postagens e ver essa sua sensibilidade na questão do belo. Os padrões, eles sempre existiram e eles sempre vão existir. Mas, como disse a doutora Marília, cabe a nós, buscar dentro da gente aquilo que nos faz sentir melhor, sem excessos, com cuidado, buscando um bom profissional e cuidando aí principalmente do seu interior. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz de ter recebido o seu convite, de estar fazendo parte de um programa muito especial, que toca em vários assuntos que estão dentro do nosso mundo hoje, E como você tinha pedido, vou passar então o Instagram, para quem ficar curioso e quiser ver essas postagens, é @doutora.m.caldonaso, e quem depois tiver alguma dúvida, quiser mandar, eu vou estar à disposição. Isso aí, muito obrigada. Pessoal, vou pedir para vocês não saírem daí, nós vamos para um breve comercial e já já eu volto aqui com o quadro de procedimentos estéticos. Tá com uma ideia? Estampe sua ideia! Uma loja completa com tudo que você imagina para você, sua empresa, seu clube ou para você presentear. Camisetas, bonés, aventais, chinelos, copos, bolsas, canecas, banners, uniformes para esportes ou para a sua empresa e muito mais. Tudo personalizado e estampa total. Estampe sua ideia. Rua Rio de Janeiro 358. Ligue 3414-1874. Tá com uma ideia? Estampe!
Pessoal, agora no quadro de procedimentos estéticos, eu quero mostrar um procedimento para vocês, que é um procedimento estético não invasivo, para deixar a sua pele sempre linda, brilhante, rejuvenescida e sedosa. Nós falamos no quadro anterior sobre procedimentos estéticos invasivos e a vantagem, de se associar esses procedimentos com tratamentos estéticos não invasivos. Quando alguém me pergunta o que eu faço para ter a pele linda e sempre jovem e rejuvenescida, uma das minhas primeiras opções é sempre a luz pulsada. A luz pulsada que tem inúmeras vantagens, sobre o nosso tecido, e uma dessas vantagens é o estímulo de colágeno. Então vou mostrar para vocês como a aplicação é bem simples, bem rápida e o efeito é fantástico para a nossa pele. Vocês podem fazer este procedimento uma vez ao mês. É claro que tudo vai depender antes de uma anamnese, uma avaliação presencial comigo ou aí com a sua profissional. Após higienização, após esfoliação, nós devemos então colocar o gel neutro, os óculos de segurança e começar a aplicação. Eu fiz a esfoliação e a parte de higienização com esses dois produtinhos que vieram lá da farmácia exclusiva, que são maravilhosos, tá bom? Fica a dica aqui para vocês. Muito bem, então, depois de todo o preparo da pele, a gente parte para a aplicação da luz pulsada, cujo protocolo aqui é o de rejuvenescimento facial.
Então é isso, pessoal. Como vocês puderam ver, a aplicação é bem simples. Ela é uma aplicação indolor, não vai formar casquinha, não vai queimar a pele, não vai manchar a pele. Foi feita com todos os cuidados necessários. E o benefício é que vocês sempre terão uma pele jovem e sempre rejuvenescida. Segredo de beleza, então, para todas vocês, para os homens também, uma aplicação mensal de luz pulsada. É isso aí, a gente se vê no próximo Estética Day. Até lá! Tá com uma ideia? Estampe sua ideia! Uma loja completa com tudo que você imagina para você, sua empresa, seu clube ou para você presentear. Camisetas, bonés, aventais, chinelos, copos, bolsas, canecas, banners, uniformes para esportes ou para sua empresa e muito mais. Tudo personalizado e estampa total. Estampe sua ideia. Rua Rio de Janeiro 358. Ligue 3414-1874. Tá com uma ideia? Estampe!